Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, nós estamos no encerramento da nossa série Fome de Deus. Estamos vivendo tantas coisas nesse período. Eu não sei se você está participando do nosso jejum. Está quase lá, hein, gente? Eu espero que você tenha, se você está fazendo o jejum de Daniel, depois você me passa umas receitas no meu WhatsApp, para eu ajudar o meu marido, gente, que eu não posso fazer, porque ainda estou grávida, parar de comer carne e tudo, estou fazendo outro jejum. Mas, se você tiver alguma receita bem legal de um omelete diferente, de um omelete com batata, de uma batata, sabe, ao forno, gratinada, ao vento, não sei. Você me manda a receita, que eu estou querendo abençoar a minha casa, não é, meu amor? E ele nem liga para isso, gente. Ele está tão feliz fazendo esse jejum que ele fala: Dani, não preocupa comigo, eu não quero comer nada diferente, eu quero me dedicar a esse jejum e fazer e buscar a Deus. E é isso que está no meu coração. Mas a gente fica querendo agradar o marido, né, gente? Agradar o maridinho. Mas glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por esse tempo de jejum, por esse tempo de oração. Espero que você esteja participando com a gente. Amanhã estaremos aqui às 6 da manhã também, buscando a Deus, orando, clamando ao Senhor. E na sexta-feira teremos uma vigília poderosa aqui à noite, né? Então, para que possamos estar em peso aqui, eu creio que a glória de Deus vai invadir esse lugar completamente. Amém? E nós vamos ter ministração. Eu creio que você vai sair, fechar esse momento de jejum e oração, recebendo uma palavra profética também sobre a sua vida. Nós vamos ter orações uns pelos outros aqui, e vai ser um rebuliço santo nesse lugar, um poder de Deus. Vai ser realmente, eu creio, o dia mais forte que nós vamos ter, né, de todos, de oração. Vai ser na sexta-feira, no encerramento das vigílias, né? Porque o nosso jejum se encerra apenas no domingo, não é isso? Então, no domingo nós vamos anunciar ali, nós vamos fechar o jejum, mas a última vigília será na sexta-feira, amanhã de manhã e sexta-feira à noite. Aleluia! Glória a Deus, esperamos você. Por falar em oração, eu estava planejando algumas coisas sobre a mensagem dessa noite, para esse encerramento, e na segunda-feira de manhã, eu estava aqui, aconteceu uma situação, eu vou contar para vocês, e Deus falou uma frase comigo, né? Então, a situação é a seguinte, né? Nós estávamos aqui orando e clamando a Deus. Eu acredito que estávamos clamando pelo nosso projeto do Light Place, né? Que é um momento que estamos clamando tão intensamente, cremos que Deus vai agir na vida da nossa igreja nessa temporada, para que a gente possa adquirir o nosso local e construir todos os projetos. Não é sobre um lugar, é sobre um projeto para expandir o reino de Deus. É muito maior do que um lugar apenas, né? E estávamos aqui orando, e aí de repente, né, a gente tem várias canções que nós vamos colocando no decorrer das orações, e eu lembro que os irmãos colocaram uma canção que eu não gosto muito de cantar essa música. Eu não curto muito não curto muito essa música. Por quê? Vou explicar por quê que bate uma coisa estranha em mim quando eu ouço essa música. Porque nós cantamos muitas vezes ela quando a gente estava orando pela recuperação da pastora Clauzir no hospital. E a gente cantava muito ela e buscava, e a música é linda, a música é maravilhosa, a letra da música é incrível. Eu amo essa banda, eu também amo essa música, a letra é maravilhosa, mas quando começa a tocar essa música, me dá um negócio estranho, que eu falo: gente, não tinha outra música para tocar, não, vai tocar essa música. E eu estava assim: Senhor, mas nós estamos clamando por um milagre. E há 2 anos atrás, quase 2, né? Vai fazer 2 anos, nós estávamos aqui orando por um milagre na vida da pastora Clauzir, cantando essa música. E depois, o resultado dessas orações, né, no fim de tudo, a gente sabe o desfecho disso, que aprove o Senhor recolher a pastora Clauzir, né, e ela foi para junto dele, e nós recebemos um não naqueles pedidos de oração que estávamos fazendo, né? E aí eu sei que eu estava assim, meio revoltada, que a música estava tocando e não estava cantando a música, e aí eu senti o Espírito Santo falando uma frase para mim, né? E nessa frase, Deus dizia assim, o Espírito Santo falava assim: cante novamente essa canção. Cante mais uma vez essa canção. Cante mais uma vez essa canção.
E eu estava ouvindo e a canção, ela era muito poderosa, né? E ela falava de milagres, e ela falava sobre sermos uma casa de milagres, e ela falava tantas coisas maravilhosas. E aí o Espírito Santo me confrontou, e ele falou assim: não, eu quero que você cante essa música mais uma vez. Não quero que você pare de cantar essa canção. E aí, amém, eu fiquei aqui, até comecei a cantar a música, né? Eu recebi uma ordem expressa do Espírito Santo aqui, comecei a cantar a música e fui embora. E quando eu estava preparando uma outra mensagem para esse momento, e o Espírito Santo me lembrou dessa frase, e ele falou: eu quero que a mensagem da terça-feira à noite se chame Cante de Novo, cante novamente a mesma canção. Cante novamente a mesma canção. E esse é o tema dessa mensagem dessa noite. Cante novamente a mesma canção. E aí eu fui perguntando para Deus, né? Falei: Senhor, mas o que mais o Senhor quer falar com a igreja, né? Queria tanto trazer uma palavra profética, uma palavra que vá de encontro ao coração de cada um, à estação que a gente está vivendo, ao momento que cada um que vai estar ali vai estar recebendo. E o Senhor falou algumas coisas comigo em relação a isso, sabe, queridos? Em relação a cantarmos novamente a mesma canção. E o Senhor quer te falar isso nessa noite, eu creio, porque se Ele quis que eu ministrasse essa mensagem para você, é porque Ele quer que você cante algumas canções de novo. É porque Ele quer que você repita algumas canções de novo. Ele quer que você continue, que você persevere, que você faça de novo algumas coisas que você desistiu de fazer. Ele quer que você fique firme, cantando algumas canções que talvez você ia parar de cantar porque cansou. Ou que você parou de cantar porque você foi dominado por um espírito de incredulidade. Ou que você parou de cantar porque você se sentiu tão desgastado de cantar a mesma coisa por tanto tempo e tantas vezes deu errado. E você talvez recebeu tantos nãos tentando cantar a mesma canção, mas nessa noite o Senhor fala para você: cante a mesma canção mais uma vez. Cante a mesma canção mais uma vez. A palavra que Deus me deu na segunda noite, na segunda de manhã, quer dizer, o Senhor fala conosco hoje. E eu não sei como, mas Deus está falando com você, alguma coisa particular. E Deus vai falar isso com você no decorrer dessa palavra. Nós estamos encerrando esse período de jejum, né, de oração. Estamos encerrando esse período intenso, mas continuamos com a busca por Deus. Mas a primeira coisa, né, que eu gostaria de falar e que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu trazer para cada um essa noite, é que nós precisamos cantar repetidamente a música da obediência aos princípios da palavra de Deus. Cantar repetidamente a música da obediência aos princípios da palavra de Deus. Tem um texto que está lá em Gálatas 6, do 8 ao 9, e ele diz assim: quem semeia, Gálatas 6, 8 ao 9. Gálatas 6, 8 ao 9. Diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu não quis colocar o texto todo aqui, mas quando a gente lê esse texto todo para trás, ele fala sobre a obediência a Deus, ele fala sobre praticarmos obras de obediência a Deus, sobre entendermos o que Deus quer de nós, sabe? Sobre termos frutos que agradam o coração de Deus. E esse não nos cansemos de fazer o bem fala sobre muitas coisas, mas o principal, quando a gente pega o contexto desse texto, é sobre fazer aquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que Deus diz que devemos fazer. Cantar repetidamente os princípios da palavra de Deus quer dizer que nós precisamos conhecer a palavra e insistir em praticar aquilo que ela diz que é correto, aquilo que ela diz que nós devemos praticar,
Mas já tem 1 ano, já tem 2 anos que eu estou tentando praticar os princípios da palavra sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida financeira, e está difícil de eu conseguir um resultado. Mas o que a Bíblia diz é: e não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de cantar a mesma canção, e não nos cansemos de praticar aquilo que o Senhor disse que temos que praticar, porque no tempo devido nós vamos colher. Queridos, nós estamos no domingo ministrando uma série sobre Eclésia, tantas coisas poderosas que Deus tem para nós como igreja. Eu quero dizer, Deus tem coisas poderosas para a sua vida como família, como indivíduo, seu ministério, a sua vida espiritual, sabe, tudo na sua história. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem uma trajetória para você. Mas o Senhor trouxe ao meu coração que nós precisamos sustentar algumas coisas. Todas as semanas, todos os dias, os meses que virão daqui para frente. Porque à medida que nós sustentarmos isso na nossa vida, Ele nos fará colher sobre a nossa história frutos poderosos. Que canção você parou de cantar nesse sentido para Deus? Será que tinha algumas coisas que você fazia 5, 10 anos atrás e que hoje você não faz mais porque você se cansou de cantar essa canção? Que você se desgastou? Talvez você quebrou uma expectativa com uma pessoa, você se frustrou com alguém, você cansou de investir na vida dos seus filhos, no seu casamento, você cansou, sabe, de colocar sua força em algo que o Senhor pediu para que você colocasse a sua força. Querido, a palavra de Deus fala como nós temos que trabalhar pela construção do reino de Deus. Será que alguém aqui se cansou de cantar a canção do trabalho em prol do reino de Deus? Será que quando nos convertemos tínhamos um fogo no nosso coração para falar de Jesus, para evangelizar, para, sabe, orar pelos nossos familiares? Será que tínhamos esse fogo para anunciar o evangelho para outras pessoas e hoje isso se desgastou no nosso coração e a gente parou de cantar essa canção? Será que a gente parou de cantar essa canção? Simplesmente não brilha nos nossos olhos mais nós encontrarmos pessoas e anunciarmos o amor de Cristo. E o que o Espírito Santo traz no meu coração é que Ele fará uma revolução na vida de uma igreja, na vida de um cristão, na vida de um marido, na vida de uma esposa, na vida de um jovem que não desistiu de cantar de novo a mesma canção. Uma revolução está para acontecer na vida daqueles que não desistem de cantar a mesma canção mais uma vez. Não é qualquer canção, é a canção da obediência, é a canção da palavra. Às vezes a gente olha para o nosso redor, que Salomão falou isso. Falei, Deus, você quer que eu pregue essa mensagem? Você vai colocando coisa na minha mente, no meu coração, porque não sei o que o Senhor quer que eu fale. Mas Salomão, ele chegou uma hora e ele falou, poxa, uma coisa que eu descobri na nossa vida, na minha vida, é que o sol brilha sobre justos e injustos, não é? Coisas boas acontecem a pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas que buscam a Deus. Salomão chegou a essa conclusão, mas no fim da vida dele, a conclusão dele, de todas as coisas que ele viveu como um dos homens mais sábios, né? Talvez o mais sábio da palavra, é que nada se compara a viver uma vida com Deus, em obediência a Deus, em temor a Deus. Em temor a Deus. Às vezes a gente se vê em situações, queridos, onde a gente olha para o lado e a gente vê a demora em algumas coisas acontecerem na nossa vida. Talvez você vive isso em alguma área da sua vida. Você olha e fala, Deus, mas eu estou perseverando há tanto tempo e está demorando para acontecer isso. E está demorando a acontecer aquilo. Mas a Bíblia fala que se nós não nos cansarmos de fazer o que é bom, no tempo certo, colheremos. Isso é fé. Se eu creio que a palavra de Deus é digna de confiança, eu vou continuar fazendo o que é justo, o que é bom e cantando essa mesma canção. E me encanta pessoas que vão dormir e acordam, independente da estação que estão. Elas levantam da sua cama e ela fala assim, Senhor, eu vou cantar a mesma canção hoje para o Senhor. Eu vou observar as mesmas direções que o Senhor sempre me deu.
A situação está complicada no meu trabalho, é mais fácil eu seguir outro caminho. Mas não, eu canto a canção da obediência, da retidão, de novo, porque eu sei que no tempo devido, o Senhor vai retribuir, o Senhor vai me dar a colheita que eu tanto preciso. Construir sua casa sobre a rocha, sabe, gente? A gente vê tantas pessoas que começam a reconstruir a sua cultura de vida quando vem para Jesus, mas é cansativo. Interessante que esse trecho da Bíblia, ele fala assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque tudo que é bom dá mais trabalho, e cansa mais, e cansa. E a Bíblia fala, não canse de fazer o que é bom. Não se canse de fazer o que é bom. Não se canse. Por quê? Porque talvez ele sabia da nossa tendência de cansar, de insistir no que é bom. E a caminhada com Deus, em alguns momentos, querido, vai trazer essa sensação para nós. Está cansativo, será que vale a pena? Mas como eu creio que os olhos de Deus estão sobre aqueles que olham para Ele todos os dias e dizem assim, vale a pena sim eu cantar a mesma canção da obediência, vale a pena eu continuar, vale a pena eu perseverar, vale a pena eu olhar para essa canção e cantar de novo, Senhor, e cantar de novo, porque eu creio em Ti, eu creio no que o Senhor fará, eu creio no que o Senhor agirá sobre a minha casa. Então, quando você vai tentar reconstruir a sua casa sobre a rocha, muitos aqui vieram de lares desestruturados. E querido, às vezes você tenta isso, é uma luta. E eu quero dizer para você, não desista de cantar a mesma canção, de ver o teu casamento abençoado e restaurado, porque eu creio que eu verei você aqui contando essa história daquilo que Deus fez na sua casa, na sua história, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, dos seus filhos. Eu creio. Mas isso vem quando decidimos cantar também a mesma canção. Cantar repetidamente a música da obediência não é fácil, mas é o caminho para grandes feitos. A Bíblia fala de um homem chamado José. José teve um grande sonho dado por Deus. E nesse sonho havia um propósito que ele iria realizar, que ele ia chegar num alto posto, né? Que ele ia ser usado por Deus para grandes feitos, para grandes coisas. E a Bíblia conta, queridos, que José foi esse homem que decidiu cantar a mesma canção da obediência, porque demorou 13 anos do sonho que ele teve até ele ocupar o posto de governador do Egito. 13 anos. Quantos anos você está perseverando? Quanto tempo eu e você aguentamos cantar a mesma canção? O Espírito Santo está te perguntando hoje. Quanto tempo nós aguentamos cantar a mesma canção? Quanto tempo você aguenta? Quanto tempo você consegue aguentar cantando a canção da obediência, sem desanimar, sendo injustiçado como José foi? Sabe, quanto tempo que a gente consegue perseverar, mesmo fazendo o que é justo diante de Deus e sendo preso, porque ele tentou ali, fugir da mulher de Potifar, e isso colocou ele na cadeia. Ser justo colocou ele na cadeia. Será que muitos de nós perseveraríamos na mesma canção? Ou será que a gente faria igual eu fiz na segunda-feira? Não quero cantar essa música, Deus. Não quero cantar essa música mais. Deu errado. Será que deu errado, queridos? José não pensou assim. José pensou, isso tudo é trajetória de Deus, isso tudo é caminho de Deus. Isso tudo é caminho, isso tudo é onde Deus quer que eu percorra para eu chegar aonde o propósito dele quer me levar. E José perseverou por 13 anos cantando a mesma canção. Ele cantou a mesma canção na prisão, ele cantou a mesma canção na casa de Potifar, ele cantou a mesma canção em tantos lugares onde a honra dele estava sendo destruída, onde a liberdade dele estava sendo tirada. Até onde eu e você conseguimos perseverar cantando a mesma canção? Essa é uma pergunta para todos nós aqui. Porque o Espírito Santo me dizia, enquanto eu preparava essa mensagem e orava, vocês estão num período de oração e jejum, vocês estão numa estação de busca, mas eu não quero que isso se sustente por 21 dias, eu quero que isso se sustente por meses, por anos, eu quero gerar um avivamento no meio do meu
meu povo. Eu quero gerar avivamento no meio das células. Eu quero, liberar o meu poder para que muita unção seja produzida no meio do meu povo, para curar, para fazer milagres e maravilhas, e um avivamento ser gerado para a salvação de muitos. Eu não quero 21 dias apenas. Eu quero meses. Eu quero anos. Eu quero meu povo, inflamado pelo poder do meu Espírito Santo. E o Espírito Santo disse comigo, quando eu questionei, Senhor, mas como sustentar isso? E o Espírito Santo dizia, cantando a mesma canção. Cante a mesma canção. Fale para o meu povo cantar a mesma canção, porque eles param de cantar a canção de vez em quando. De vez em quando eles param de cantar a canção, porque eles desanimam. E eu não quero que eles parem. Eu quero que eles intensifiquem. E é como se na sexta-noite tivéssemos essa vigília que vamos ter aqui de encerramento. Mas se no domingo estivéssemos cheios da glória de Deus nesse lugar, cheios de expectativa e poder de Deus. Por quê? Porque eu vou cantar a mesma canção. Eu vou cantar a mesma canção no domingo, eu vou cantar a mesma canção na terça. Eu vou cantar a mesma canção de joelhos no meu quarto de manhã, enquanto eu estou buscando a Deus. Eu vou cantar a mesma canção. Quando estiver tudo dando certo ou não, eu vou cantar a mesma canção. Nós cantamos a mesma canção por 10 anos. Por 10 anos, nessa tentativa, pela gravidez. 10 anos cantamos a mesma canção. Isso eu posso dizer que nós cantamos. Porque criamos naquilo que Deus ia fazer, mas não foi fácil cantar a mesma canção 10 anos. E não vai ser fácil para você. Por isso que Deus disse naquele texto, por isso que a palavra de Deus dizia, e não nos cansemos de fazer o bem. 2 Timóteo 2, do 11 ao 13, diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Olha isso, gente. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se cantamos a mesma canção com Ele, mesmo em momentos não propícios, vamos reinar com Ele, vamos perseverar com Ele. E a recompensa sobre isso, na nossa espiritualidade, no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, virá. Não seja tomado pelo cansaço de cantar a canção da obediência. E tome essas palavras como uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não seja tomado pela incredulidade de cantar a canção da obediência. Não seja tomado pelo engano do inimigo de que a canção da obediência é um caminho longo demais. Porque obedecendo e cantando essa canção, receberá a recompensa. Mas centenas cantando a mesma canção, dia após dia, verão uma revolução acontecer. Eu creio. Verão uma revolução acontecer. Eu creio, queridos, que quando nós estamos numa atmosfera de unidade nos propósitos, naquilo que Deus está fazendo, unidade de propósito, compreendendo o rema e as palavras de Deus sobre nós, Deus começa a se mover de uma forma coletiva sobre nós e liberando coisas coletivamente, de uma forma sobrenatural. Não sei se você está me entendendo. E é isso que eu tenho sentido esses dias. Uma obediência em nível coletivo gerarão recompensas em nível coletivo, gerará uma unção e uma chuva em nível coletivo, gerará ações de Deus, reações de Deus em nível coletivo também. Como nós ansiamos por isso, como eu anseio por isso, creio que você também. Mas precisamos juntos liderar essa revolução, entende? Precisamos juntos decidir liderar essa revolução. Não cante repetidamente a música da obediência aos princípios da palavra de Deus. Segunda coisa que Deus colocou no meu coração. Segunda coisa, não pare de cantar a mesma música da busca por Deus. Não pare de cantar a mesma música
da busca incessante por Deus. Parece a mesma coisa, mas na verdade, queridos, o que Deus trouxe ao meu coração é que nós não podemos nos tornar frios no que diz respeito à busca pelo Espírito Santo. Não podemos, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração, o meu povo precisa se inflamar mais, precisa desejar mais a minha presença. O meu povo precisa se apaixonar mais pela minha palavra, precisa me buscar mais em oração. Precisa me buscar mais em oração. Porque orar significa que nós cremos naquele que pode nos trazer a recompensa. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Só oramos se achamos que isso é indispensável. Só oramos se temos a convicção de que isso alcança os ouvidos e o coração de Deus. Só buscamos a Deus, só praticamos as disciplinas espirituais se entendemos que estamos trabalhando por Ele e com Ele e necessitamos dEle. Na nossa casa, na nossa família, em tudo, no nosso ministério, em todas as coisas. Então, se desejamos viver na dimensão do Espírito, isso não pode parar. Sabe, uma coisa que Deus trouxe ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem é que muitas vezes algumas coisas acontecem. A gente ouve algumas frases do tipo assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou desanimado. Às vezes algumas pessoas falam isso. E sabe uma coisa que o Senhor, quando eu pensei nisso, o Senhor trouxe para mim? Ele trouxe para mim essa frase assim, ó: nós perdemos a expectativa quando pausamos a canção da busca. Nós perdemos a expectativa quando nós pausamos na nossa vida a canção da busca. Quando nós paramos de buscar, quando nós paramos de ler a palavra de Deus, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de nos envolver nessa dimensão do Espírito, o nosso coração começa a se esfriar e a gente para de crer. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Enquanto paramos de ouvir, não estou falando de ouvir só aqui no culto de celebração, mas em todos os ambientes. E às vezes nós chegamos nos nossos ajuntamentos com baixa expectativa. Com baixa expectativa do que Deus vai fazer, com baixa expectativa do que Deus vai nos falar, com uma baixa expectativa. Sabe por quê? Muitas vezes a baixa expectativa, ela não começou aqui, ela começou na nossa casa, em semanas, em meses de frieza no nosso coração com Deus. E a gente só transfere isso para um ambiente coletivo. A gente só transfere isso para um ambiente coletivo. E queridos, eu não estou aqui numa fala moralista, porque isso é um desafio para todos nós. Nós estamos vivendo dias agitados, mas eu digo para mim e para você, não pare de cantar a música da busca pelo Espírito Santo. Cante mais uma vez. O Espírito Santo traz à sua memória qual foi a fase na sua vida espiritual que você mais buscou a Deus, que você mais buscou o Espírito Santo, que você mais orou, que você mais clamou. Sabe, qual foi o momento que você mais buscou? Volte nesse lugar e cante novamente a mesma canção. E cante novamente a mesma canção. E cante novamente a mesma canção. Olha que interessante esse texto em Lucas 18, a partir do versículo 1. Esse texto é muito maravilhoso e eu quero incentivar você a compreender as verdades bíblicas. Nós precisamos compreender todas as verdades bíblicas, não somente algumas. E olha esse texto, ele está no Novo Testamento, em Lucas 18, 1-8, olha o que diz. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Olha isso, havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou. Mas finalmente, ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens,
Esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar, e eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A Bíblia fala de um juiz que não temia a Deus e que não se importava com os homens. Isso é uma parábola, mas Jesus falou: prestem atenção, porque eu quero mostrar uma coisa com isso. Eu quero comunicar uma verdade espiritual com isso. A viúva importunou o juiz. O juiz nem a Deus temia e concedeu o que ela queria. Imagina um filho meu que entende o poder da oração. Imagina um filho meu que crê de todo o coração, que pode orar, que pode clamar, e que eu estou no meio deles ouvindo o clamor. Ouvindo o seu clamor. É o Espírito Santo que está nos dizendo. Ai, queridos, esses dias, em alguns momentos, o Senhor tem trazido alguns insights na minha mente, no meu coração. Você precisa crer que eu estou te ouvindo. Vocês precisam crer que eu estou ouvindo. Vocês precisam ver que onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Vocês precisam crer que eu estou atento às orações. Vocês precisam crer. Vocês precisam crer e orar sem cessar. E Jesus disse no início dessa parábola: eu vou contar isso para vocês entenderem que vocês não podem parar de orar. Vocês não podem parar de orar. Que nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de orar. Que dia você parou de cantar a canção da oração, do clamor, da busca? Deus não mandou parar. Deus não mandou parar. Deus não me mandou parar. Deus não te mandou parar. Deus nos mandou continuar. Deus nos mandou continuar. Como tolos talvez, como loucos talvez, mas que continuemos. Que continuemos marchando e crendo. Que continuemos acreditando que Ele é um Deus muito mais poderoso em seus efeitos do que um mero juiz que não teme a Deus e não se importa com as pessoas. E não se importa com as pessoas. E olha que poderoso. Pessoas que oram sem cessar demonstram possuir a verdadeira fé que Jesus quer encontrar em nós. Porque olha como termina esse texto que nós lemos. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha só. Depois de falar que nós temos que orar sem cessar, que o juiz entregou a resposta para a viúva, depois disso tudo, ele vira e fala assim: mas será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar um povo que ora sem cessar? Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai olhar para a igreja de Cristo e vai ver uma igreja que acredita no poder da oração de verdade e que pratica isso como se cresce? Eu não sei. Deus é soberano e poderoso, queridos. Ele faz o que Ele quer. Ele tem a palavra final. Mas eu não consigo crer diferente. A nossa fé no que a palavra de Deus diz move os céus. Eu não consigo crer diferente lendo a minha Bíblia. Talvez você consiga, mas eu não consigo. Lendo a palavra de Deus. Porque Jesus está dizendo aqui: a viúva importunou o juiz. Me importunem em oração. Falem comigo o que está no coração de vocês. Fale comigo o que está no coração de vocês. Essa semana nós estivemos conversando um pouquinho, com a Bárbara e o Gilberto sobre o milagre que aconteceu na vida da pequena Ayla, que nasceu de 26 semanas e sobreviveu como um milagre poderoso de Deus. Nós vamos ouvir ainda esse testemunho em nome de Jesus, que é muito poderoso o que Deus fez. Mas eu me lembro que teve um dia que eu encontrei com a Bárbara aqui, a Ayla no hospital, Bárbara? No hospital, e eu conversei com ela ali durante alguns minutos, e eu falei: gente, ela estava cantando a canção, gente, ela não parava de cantar a canção.
Ela não parava, tudo errado acontecendo, um monte de coisa contrária, sabe? Relatórios médicos contrários, mas ela não parava de cantar a canção. Eu cheguei em casa e falei para o Mateus, Deus vai fazer esse milagre. Deus vai fazer. Sabe por quê? Eu nunca vi uma fé como essa. Repetir as palavras de Jesus. Gente, tudo é difícil acontecendo, relatórios negativos. E ela aqui falando comigo, como se estivesse tudo bem. Eu sei que não estava tudo bem. Mas ela me contando, ela continuou cantando a canção. Sabe o que ela me contou aqui no dia? Que ela estava lá no hospital ministrando para as mães que estavam com filhos no UTI. Que ela estava lá no hospital crendo que ela tinha tido uma notícia ruim, mas que Deus ia virar o jogo, porque Deus tinha prometido, porque Deus tinha dado uma palavra para ela, através da vida do pastor Clemente, que ela teria mais uma filha. E depois de muito tempo veio a Ayla, que era uma menina, coincidentemente, para fechar naquela palavra que Deus tinha dado para ela anos atrás. Ela não parou de cantar. Ela não parou de cantar a canção. Orando, intercedendo, orando, clamando, crendo. E nós, e cada um de nós, pelas pequenas e grandes causas que temos na nossa vida, o que temos feito? Talvez, se crescêssemos, não estou reclamando não, porque estamos tendo muitas pessoas aqui na oração, viu gente? Glória a Deus por isso. Mas talvez, se crescêssemos mesmo no poder da oração, teríamos centenas de milhares de pessoas aqui orando. Porque ninguém deixaria de estar aqui como igreja, orando de joelhos, se eu cresce que a minha oração aqui ia mudar uma realidade na minha vida. Será que nós cremos? Ou mais ou menos? Será que nós cremos? Ou não cremos tanto assim? Ou esquecemos que temos que crer? Ou esquecemos que Jesus falou isso? Será que vai encontrar fé na terra? Será que vai encontrar fé na terra? E aí a pergunta que eu tenho que fazer, eu, Daniele, Senhor, será que o Senhor vai encontrar fé na vida da Daniele o suficiente? Eu quero, Senhor, que o Senhor encontre essa fé dessa viúva que importunou esse juiz até o fim. Até o fim. Até o fim. E eu quero te encorajar a também ter essa fé que canta a canção da busca e da oração incessantemente. Mesmo depois de domingo, quando o nosso jejum terminar. E quem sabe se você não participou desse jejum, você não começa um jejum na segunda-feira. Para mostrar para você mesmo, no seu coração e para a sua espiritualidade, que Jesus vai encontrar fé no seu coração sim. Que existe fé e que você crê naquilo que a palavra de Deus diz. Sobre as disciplinas espirituais, sobre a busca, sobre a oração, sobre o agir de Deus. O segundo ponto, não pare de cantar a mesma música da busca por Deus. Não pare de cantar a música da obediência. Não pare de cantar a música da busca por Deus. E em terceiro lugar, cante a mesma canção da fé, crendo nos milagres e maravilhas. Cante a mesma canção da fé, crendo nos milagres e nas maravilhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tente ser racional no assunto fé. Não tente ser racional no assunto fé. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Viu, Daniele? Estou falando para você também. Para todos nós. Não tente ser racional no assunto fé. Não vai funcionar. E eu não estou pregando o terceiro ponto sem me lembrar do primeiro e do segundo, ok, gente? Sempre lembrando do primeiro e do segundo, mas não tente ser racional no assunto fé. Não, isso aí Deus não faz não. Deixa eu te explicar. Não me explica nada não.
Porque não dá para ser racional no assunto fé. Não dá. Olha que interessante que fala lá em Hebreus 11, do 1 ao 3. Hebreus 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E aí no início fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por isso a fé é tão difícil. E por isso a fé não deve ser racionalizada. Porque se a gente racionalizar a fé, já está errada essa frase que fala que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Não é racional você ter certeza de uma coisa que você não vê. Por aí já está errado esse versículo se nós racionalizarmos a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A fé é um verbo. A fé é uma atitude. Você pulou as aulas de português ou você foi nas aulas de português direitinho? O que é um verbo, hein, gente? Oi? O verbo se fez carne? Não, tô brincando. O que é um verbo? O verbo é uma ação. A fé, ela é um verbo. A fé, ela é uma atitude. Ela é uma atitude. E eu estou tentando aprender isso a cada dia. Em cada experiência de fé. Quando eu me converti, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu fui fazer talvez a bobagem de pedir a Deus para me dar muitas experiências de fé. E parece que agora nós estamos vivendo uma temporada que Deus falou assim, vai para ser aprovado na escola, vamos lá, uma situação depois da outra, vamos. Para exercitar essa fé, para aprender o que é fé de uma vez por todas, para moldar. E essa impressão que a gente tem às vezes, que a gente foi colocar dentro de um negócio que está sendo sacudido, para a gente aprender como Deus age. E como a gente deve agir em situações que demandam fé. Em Hebreus 11, queridos, nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala assim, ó, quem tem fé nós precisamos ter fé que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Mas o que eu estava falando é que fé é um verbo e fé é uma atitude. E quando a gente vê a lista, depois você lê lá em Hebreus, quando você vê a lista dos heróis da fé, que a Bíblia menciona ali, todos eles foram descritos naquele texto que eles fizeram alguma coisa que comprovaram a sua fé. Eles não falaram que tinham fé. Eles não iam somente no culto, eles não falavam somente, eles não falavam bonito, eles não criam somente em Deus da boca para fora, eles fizeram algo. Esse texto fala que algumas pessoas agiram ofertando, que outros agiram entregando o seu próprio filho à morte, que outros agiram saindo do conforto da sua casa, como Abraão, e indo buscar uma terra prometida que nem sabia onde ficava, como que era, onde que estava, se era verdade mesmo, sem ter garantia de nada. Todos os homens e mulheres citados na galeria da fé de Hebreus, todos eles fizeram alguma coisa. Eles tiveram uma posição de fé. Eles tiveram um posicionamento, uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Inclusive tem uma prostituta citada lá que foi Raabe, que acolheu na sua casa os espias e que foi citada lá, porque ela correu riscos. Então quem é citado em Hebreus? Quem correu risco, quem entregou seu próprio filho, quem ofertou uma oferta de sacrifício, crendo que Deus é Deus e que Ele faria milagres e que valia a pena continuar cantando a canção de fé e de milagres. Em Hebreus 11, 32 diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé
conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ai, gente, eu fico assim, sei lá, achando que eu posso voar quando eu leio a palavra de Deus. E eu vejo o que é possível através da fé. Através da fé. Através de homens e mulheres que agiram por fé. Que marcharam em fé. Cante de novo a canção da fé. Cante mesmo quando as coisas não estão favoráveis. Na verdade, esse último ponto é o ponto principal que Deus falou aqui comigo, porque a gente estava orando pelo Light Place. E Deus trouxe ao meu coração: cante de novo essa canção da fé. Vocês lembram que na Páscoa nós tivemos uma palavra aqui, a gente estava compartilhando essa palavra no meio da célula, Deus falou comigo no meio da célula algo. Nós tivemos a palavra da Páscoa, e na palavra da Páscoa nós sempre temos aquela conotação de falar da sexta da paixão, do sábado do silêncio e do domingo da ressurreição, não é? São 3 dias até a ressurreição do nosso Senhor e da mudança total de cenário. E o Senhor falou comigo algo tão forte, e eu compartilhei na célula. Que à medida que nós vamos tendo experiências de fé como protagonistas da situação. O que é ser protagonista de uma situação de fé? É ser o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entende? É ser o que está lá indo para a fornalha. É ser o protagonista do negócio. É o ter que crer mesmo. É ser o Daniel na cova dos leões. Não os cristãos que estavam lá crendo e intercedendo por ele. É ser Daniel. É ser o protagonista da história. Você já foi protagonista de uma história de fé aqui? Protagonista? Algumas vezes eu tenho vontade de reviver algumas histórias de fé, para eu ser uma protagonista diferente do que eu fui em algumas ocasiões. Vamos ser sinceros? Em alguns momentos a gente não fica com desejo de viver de novo, quando a gente ouve algumas coisas. Nossa, Senhor, eu queria ter passado aquela situação de uma forma diferente. Eu queria ter cantado a canção da fé melhor. Eu queria ter insistido na canção da fé. Eu não queria ter falado palavras de incredulidade. Eu não queria ter agido como quem não crê. Eu não queria. Mas sabe o que o Senhor me falou? Ele me disse assim: que quando nós vamos vivendo situações em que nós somos protagonistas de história de fé, que nós vamos começando a condicionar o nosso espírito e o nosso coração para não acreditar que tudo acaba na sexta-feira da morte. A sexta-feira da morte, ela existe em todos os que vão viver uma experiência de fé. Não é, Bárbara? A sexta-feira da morte é aquele dia que você acha que tudo deu errado. Que por que você? Que por que eu passando por isso? Por que nós passando por essa situação? E se você não viveu outras situações de fé como protagonista, ou até mesmo se você não foi aprovado numa situação de fé como protagonista, você acha que tudo acabou na sexta-feira da morte. Você acha que tudo acabou na sexta-feira da morte. Mas quando você já passou por algumas situações de fé, você começa a falar assim: deixa eu segurar essa incredulidade, deixa eu segurar isso, deixa eu continuar cantando a canção da fé. Eu já sei que vai ter o sábado do silêncio amanhã, mas o que eu sei principalmente é que no domingo tem o domingo da ressurreição, e vai ter uma surpresa para quem crê no domingo da ressurreição, e vai ter um agir poderoso de Deus em quem continua cantando a canção na sexta, no sábado e no domingo, e não para de cantar, mesmo que o cenário de morte está aparecendo, está se descortinando, mesmo que o impossível esteja se colocando diante de você. O domingo vai chegar. O domingo chega para aqueles que não param de cantar a mesma canção. A mesma canção que o Senhor disse: não pare de cantar. Não pare de cantar. Não pare de cantar. Não pare
pare de cantar. Quantas experiências você já foi protagonista numa história de fé? Eu imagino Daniel na cova dos leões, e ele vai entrando naquele lugar, e ele sustentou a sua palavra até o fim, cantando: esses leões não vão me matar, esses leões não vão, porque eu estou aqui pelo Senhor. Mesmo se me matarem, eu ainda continuarei amando o Senhor, ainda continuarei indo fundo na minha experiência de fé. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: ainda que eu morra, eu continuarei cantando a canção, mas eu creio que Ele pode me livrar, mas eu creio que Ele pode entrar nesse lugar, nessa fornalha. E eu imagino esses 3 homens caminhando na direção da fornalha e sendo livrados no meio do fogo. Porque algumas experiências de fé é assim. Você vai se sentir tão perto do fogo, querido. Você vai se sentir tão perto. Mas eu tenho tentado fazer um teste. É difícil, mas eu tenho tentado. Nós precisamos tentar cantar a mesma canção. Cantar a mesma canção quando você recebe uma má notícia, quando algumas coisas estão demorando para acontecer, quando algumas coisas estão parecendo impossíveis de acontecer, e você canta a mesma canção. E a palavra de Deus para mim nessa segunda-feira foi: filha, cante de novo a mesma canção. Cante um dia após o outro a mesma canção. E Deus está falando isso com você, eu não sei em que área da sua vida. Deus está falando isso com você, eu não sei em que área do seu ministério, eu não sei em que área da sua história. E Deus está falando conosco como igreja. Deus está falando conosco como povo de Deus. Deus está falando conosco com a nossa espiritualidade, com a nossa busca. Deus está falando com a nossa sede por mais de Deus. Cante de novo a mesma canção. Seja você o que vai se levantar para ver essa revolução que acontece na vida daqueles que resolvem cantar a mesma canção. A mesma canção. E se você deseja cantar a mesma canção da sua vida, fique de pé no seu lugar, por favor. Porque os lugares altos em Deus só podem ser acessados pelo caminho da fé. Os lugares altos em Deus só podem ser acessados pelo caminho da fé. Só podem ser acessados pelo caminho da fé. E como às vezes isso é desafiador para nós, e quantas vezes isso é dolorido e custoso para nós. Mas sabe de uma coisa, queridos? Em 2000, eu sei que eu vou cansar de contar isso aqui para vocês, me desculpem a repetição, mas em 2021 estávamos aqui cantando uma canção de milagres e sentindo a dor de uma perda. Mas em 2022 celebramos porque continuamos cantando a canção da fé. O milagre que hoje está sendo gerado no nosso ventre, na nossa casa, na nossa história, que é o Davi. 10 anos de infertilidade. E um milagre. Eu lembro que eu falava com o Mateus algumas coisas. Falava: meu amor, talvez está na hora da gente pensar em algumas coisas. E falava, né? A gente não tem nada contra a adoção. Pelo contrário, é maravilhoso a adoção. A gente sempre disse que não teria coração fechado para isso. Mas o Mateus disse: Dani, eu não tenho coração fechado para isso. Eu conheço ele, eu sei que ele tem o coração aberto, eu sei disso. Ele fala: mas eu tenho certeza que Deus vai fazer na nossa vida. Eu tenho certeza, eu creio, a promessa de Deus. E nós cantávamos essa canção todos os dias, por anos e anos e anos. O Senhor está te encorajando a cantar a mesma canção. O Senhor está nos encorajando como igreja a cantar a mesma canção e a ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, como Abraão, que saiu da sua casa no meio da sua parentela e foi para uma terra que o Senhor mostrou, mas que o Senhor não garantiu nada para ele. Nada. No caminho da fé não tem garantias. No caminho da fé nós precisamos escolher
se vamos permanecer cantando a mesma canção, ou se vamos fraquejar antes do domingo da ressurreição. Antes do domingo da ressurreição. E eu quero que nós tenhamos um momento, se você precisa continuar cantando a canção da fé em alguma área da sua vida, a canção da obediência, a canção da oração, se essa palavra falou com você, se você deseja fazer um compromisso com Deus, se você deseja ter uma virada talvez, que você precisa do Espírito Santo para ter na sua história de fé, eu queria te convidar para você dar um passo de fé aqui à frente e falar para o Senhor: Senhor, eu preciso cantar de novo a mesma canção. No encerramento dessa série, queridos, eu queria que todos nós, cada um de nós, nos colocássemos diante do Senhor, porque eu sei que nós temos causas legítimas individuais e causas legítimas coletivas. E eu creio com todo o meu coração que nós veremos o raiar do sol da justiça no domingo da ressurreição sobre a nossa história, sobre as nossas causas, sobre a nossa vida. Eu creio que o Senhor falou com você nessa noite. Eu creio que o Senhor está fechando. E se de tudo aqui você sair com essa frase: cante de novo a mesma canção. Todas as vezes que eu e você pensarmos em desistir, o Espírito Santo vai nos lembrar: cante a mesma canção. Cante a mesma canção. Se coloque na presença de Deus de uma forma extravagante nessa hora, querido. Se coloque na presença de Deus. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. Somos cada um de nós e as nossas causas. E essa música que nós vamos ministrar é a música que eu estava falando. É a música que eu estava falando. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, que você se derrame e que você creia que é um tempo de milagres, que é um tempo do agir de Deus e que é um tempo de nos movermos em fé. É um tempo de nos movermos em fé. É um tempo de tomarmos corpo de quem tem fé, de termos atitude de quem tem fé. É o tempo de marcharmos. É o tempo de termos corpo na fé, de termos, sabe, rigidez naquilo que o Espírito Santo nos propõe. E Ele agirá. Sei que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão. Sei que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo. Olha o que essa canção diz, querido. Creio que estás falando e que estás trabalhando para o nosso bem. Olha o que essa canção diz, queridos. Eu olho para o alto e eu recebo a tua visão. E eu declaro que você está com seus olhos espirituais abertos, recebendo a visão de Deus para a sua vida.
para a sua situação, para a sua causa. Nós estamos recebendo a visão de Deus sobre fé. Estamos recebendo a visão de Deus sobre cantar de novo a mesma canção. O Espírito Santo está produzindo no seu interior uma perseverança e uma convicção de algumas coisas que antes eram questionáveis, mas que não serão mais. Espírito Santo, nos dá uma porção da fé desses homens e mulheres de Hebreus. Nos dê uma porção multiplicada de fé, Senhor. Eu te peço, Senhor, nós temos causas impossíveis aqui. Nós temos situações tão difíceis aos olhos humanos aqui. Nós temos sonhos. Nós temos, ó Pai, chamamentos. Nós temos, Deus, um propósito como igreja. Nós temos propósito como cristãos. Nós temos propósitos nas nossas vidas de forma geral. Eu te peço, Senhor, fortalece, Senhor, a visão do Senhor sobre os nossos olhos. Recebemos, Deus, a tua visão. Recebemos o teu impulsionar. Recebemos o teu impulsionar nessa noite. Queridos, em nome de Jesus, eu declaro que sobre a sua vida haverá um impulsionar de fé a partir de hoje. Em nome de Jesus, na sua vida haverá um impulsionar de cantar a canção a partir dessa noite. Haverá um impulsionar de Deus sobre a sua visão. Haverá um impulsionar de Deus sobre as suas expectativas. Haverá um impulsionar de Deus sobre a nossa casa, sobre a sua família. Receba o impulsionar de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba o impulsionar de Deus. Relacionamentos quebrados serão restaurados. Milagres. Eu creio, Espírito Santo, que nós viveremos uma estação de milagres, que nós viveremos uma estação do sobrenatural. Oh, Espírito Santo. A ti, ó Jesus, damos tudo. A ti, ó Jesus, milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, Jesus. Ó Jesus, e damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Você pode dizer isso? Rendemos tudo a ti, Jesus. Nós te damos tudo, Senhor. É tudo para a tua glória. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, estás trabalhando para o meu bem. Queridos, eu vejo coisas se movendo em nosso favor. O Espírito Santo, assim como diz essa canção, ele trabalha
Enquanto nós não estamos vendo legitimamente as coisas, mas o Espírito Santo está trabalhando de uma forma invisível. Mas Ele está trabalhando assim como Ele trabalhou na vida daquele homem ímpio. Mas Ele está trabalhando em situações na sua vida que você não consegue atingir, que você não consegue visualizar. Mas o Espírito Santo está trabalhando nessa hora. Não ache que é impossível coisas que o Senhor colocou no seu coração. Não achemos que é impossível propósitos e planos que Deus colocou no nosso coração. Hoje mesmo o Senhor está trabalhando, agora mesmo o Senhor está trabalhando. Para aqueles que neles confiam e para aqueles que nele esperam. Agora mesmo Ele está trabalhando sobre a sua vida, sobre a sua causa, sobre pessoas que você talvez esteja colocando aqui diante de Deus. Hoje mesmo Ele está trabalhando, Ele está ministrando, Ele está colocando palavras, Ele está, trabalhando em corações. Hoje mesmo Ele está fazendo. E sobre a nossa igreja eu também creio assim. Ele está trabalhando. E eu creio num tempo de um avivamento sobre nós. Eu quero declarar isso aqui. Eu creio num tempo de um avivamento. Eu creio num tempo em que conversões acontecerão em massas, em muitas pessoas se convertendo e recebendo. Eu creio num povo que entenderá a mensagem e que vai se levantar como um remanescente e que vai incendiar e que vai trazer toda a expectativa, o fogo, a graça do Espírito Santo, e que através daquilo que vai fluir da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, muitos serão contagiados e atingidos por esse Espírito poderoso que vai salvar e vai gerar um terremoto na vida de muitos no nosso meio. E eu queria que você declarasse comigo um avivamento sobre a vida da nossa igreja local, amém? Um avivamento. Eu declaro, Senhor, um avivamento. Eu declaro um avivamento sobre a nossa casa. Eu declaro um avivamento sobre os nossos corações. Um tempo de milagres, um tempo de chuva do Teu Espírito Santo. Um tempo onde coisas acontecerão como numa engrenagem. As coisas vão estar como se fossem engrenadas e acontecerão numa velocidade muito maior do que a nossa força poderia produzir, do que a nossa força poderia se empenhar para fazer. Eu declaro, Espírito Santo, que nós juntos, Senhor, atrairemos essa atmosfera e que o Senhor fará um tempo sobrenatural sobre a nossa casa. E eu declaro, porque eu creio, querido, eu creio que em breve estaremos assinando papéis do nosso Light Place. Eu creio que em breve estaremos ao redor de uma mesa assinando papéis sobre a posse, não apenas a propriedade, mas a posse do nosso local próprio. E eu declaro e creio que sobre esse local será estabelecido um projeto de Deus que vai impactar toda uma cidade, não apenas uma cidade, mas que vai ser um polo, um início para aquilo que o Senhor fará em expansão para outras localidades, para outros ambientes. Toda vez que eu viro essa rua aqui, eu chego aqui na igreja, querido, eu fico visualizando, e eu quero que você visualize também, essas ruas todas iluminadas e movimentadas, e todo esse entorno aqui, outro ambiente, um ambiente iluminado, um ambiente cheio de movimentos, filas aqui, carros e filas, enchendo. Por quê? Porque o mover do Espírito será tanto que as pessoas buscarão, e isso vai movimentar e impactar todo o entorno ao nosso redor. Todo o entorno ao nosso redor. Eu queria que você visualizasse isso junto comigo. Eclésia de Deus influenciando as ruas, eclésia de Deus influenciando os ambientes, o comércio, as crianças. Eu declaro projetos no âmbito socioeducacional sendo instaurados e abençoando centenas de milhares de pessoas, de crianças, de pessoas, sobre o nosso ambiente da nossa igreja local.